Olá, bom dia! Hoje é dia 6 de outubro de 2025, segunda-feira. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos juntos, podendo mais uma vez meditar na palavra do Senhor, depois de uma noite tranquila de descanso e paz. Que esse dia seja um dia de alegria, paz, saúde, para a honra e glória dele. Vamos à nossa devocional com o nosso texto em Gálatas capítulo 6, versos 16 e 17, quando o apóstolo Paulo, já bem próximo do final da sua carta, diz o seguinte: E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre todo o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O apóstolo São Paulo, está aqui nos seus ditos finais, expressando seu desejo em relação a determinadas pessoas. Então, vimos ontem que a primeira manifestação dele é desejando que haja paz, paz e misericórdia. Hoje vamos falar sobre a misericórdia. A misericórdia, ela tem o sentido de compaixão, piedade. Compaixão é a capacidade de padecer junto com, ou misericórdia, ter o seu coração na miséria do outro, ter, portanto, essa empatia mais do que simpatia, como que vestir a tragédia do outro em você mesmo. E no contexto que temos nas Escrituras, a misericórdia de Deus é esse vestir-se, por isso ele se encarna na pessoa de Jesus, assume a nossa miséria para nos trazer, de fato, redenção. A misericórdia tem o sentido da parte de Deus em relação a nós, em reter um julgamento condenatório com relação a alguma coisa. Ele não dá aquilo que de fato nós merecemos, porque nós mereceríamos e merecemos a condenação, mas Deus, na sua misericórdia, como fruto da sua graça, não nos dá o que merecemos, ou seja, a condenação, mas nos dá o que nós não merecemos, e aí é graça. Louvado seja o nome do Senhor, por essa misericórdia pela qual Ele não derrama sobre nós a sua ira e o seu juízo. Ele se envolve, de fato, com a nossa situação, com o nosso infortúnio, e aí Ele recupera o objeto a que se dirigia a sua misericórdia, a sua compaixão. Louvado seja o Senhor. E Paulo, então, ora ao Senhor, expressa o seu desejo para que a paz e a misericórdia sejam sobre, e aí há vamos chamar assim, de dois segmentos aqui, que na verdade se fundem em um só. Primeiro ele diz, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra? Do que ele está falando? A regra aqui é cânon, no sentido de padrão. Então, andar de conformidade. Mas que regra? A regra que temos aqui é essa, claro, do verso de número 15. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas ser uma nova criatura. Essa é a regra. Ser nova criatura. Não necessariamente estar meramente e tão somente, unicamente, formalmente, externamente, de conformidade com ritos, mas sim ter no coração
no interior, na alma, a realidade de ser em Cristo Jesus nova criatura. Aqueles que estão em Cristo nascerão de novo, são novas criaturas, como bem sabemos. Então, aqueles que andam de acordo com esta regra, sobre estes, e ele está dizendo, né, os que andam de acordo com esta regra, paz e misericórdia. E também, e aqui é quase que uma complementação, sejam a paz e a misericórdia não só sobre os que andam de acordo com esta regra, mas também sobre todo o Israel de Deus. Por quê? Porque poderia parecer que estivesse excluído alguém que não tivesse tido a oportunidade de conhecer esta verdade, esta regra. Os servos de Deus no passado, aqueles que não viram e não tiveram notícia da redenção em Cristo Jesus. Então Paulo diz sobre todo o Israel de Deus, sobre os que andam de conformidade com esta regra, de ser nova criatura, mas também sobre todo o povo, ou sobre o Israel de Deus. Qual é o sentido dessa expressão Israel de Deus? E é muito necessário se falar aqui, porque as pessoas confundem Estado de Israel estabelecido já na Palestina, nos tempos antigos, ou em 1948. Ele não está falando de Estado de Israel, ele está falando do Israel de Deus. Bom, então, povo de Israel, porque lá você tem o Estado de Israel cristão, judeu, muçulmano, ateu, hindus, etc. Ele não está falando de Estado de Israel, ele está falando de Israel de Deus. Então, o Israel de Deus aqui não é o povo de Israel. Ainda que no meio lá do povo do Estado de Israel haja pessoas que fazem parte do Israel de Deus. Então, do que ele está falando? Está falando do povo fiel e zeloso de Deus, o povo seja do Velho ou do Novo Testamento, da Antiga ou da Nova Aliança, mas que realmente tem esta regra em seu coração. Não se fiam nem na circuncisão, nem em qualquer outro tipo de rito, mas somente na graça de Deus revelada na pessoa de Jesus, no seu ministério, na sua vida, na sua morte e ressurreição. Assim, portanto, Israel de Deus não é um povo, seja ele qual for. Não é uma nacionalidade, seja ela qual for. O povo de Israel, sobre quem Paulo roga a paz e a misericórdia de Deus. Esse Israel de Deus é composto de todos aqueles que foram, são e serão salvos pela fé na promessa, no cumprimento da promessa da salvação de Deus por meio de Jesus, seu Filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele o abençoe e abençoe que esta paz e esta misericórdia de Deus sejam sobre você, sobre toda a sua casa e família, andando de conformidade com esta regra do novo nascimento, ser nova criatura em Cristo Jesus, como Israel de Deus. Amém? Amém.